Bom, hoje a gente vai falar de uma história que acho que muitos aqui conhecem, se não todos aqui conhecem. Mas o interessante é que todas as vezes que a gente vai ler a palavra, todas as vezes que a gente busca do Senhor um versículo, uma palavra, por mais que às vezes a gente leia a mesma palavra durante 100 vezes que seja, Ele sempre vai nos trazer algo diferente. Ele sempre vai trazer algo diferente para nós. Algum ensinamento novo. Ele sempre tem algo para nos oferecer. Por quê? Porque Ele é um Deus que Ele é infinito em conhecimento, em sabedoria. E a palavra do Senhor diz que a palavra dele se renova a cada manhã. Então todos os dias Ele tem algo novo para trazer para nós. Mas antes de entrar realmente na mensagem que eu gostaria de trazer nessa noite, eu queria que a gente lesse Salmos 78, no versículos 1 e 2. Vai ser a nossa introdução. Salmos 78, versículos 1 e 2. Diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. A gente vê então que Jesus, Ele falava através de quê? Parábolas. E Ele reafirma isso em Mateus 13, 35. Abre lá, Mateus 13, 35. Que diz assim: cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta, abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então a gente vê que Jesus ele falava por parábolas. Mas por que parábolas? Por que histórias? Simplesmente porque as parábolas são maneiras muito boas e didáticas para nos passar um entendimento de coisas espirituais através de acontecimentos humanos. Toda vez que Jesus ele contava uma parábola, ele queria passar um ensinamento. Ele queria passar para nós algumas lições. Ele queria passar para aquelas pessoas que estavam vindo algo. Para quê? Para que elas viessem crescer. E é isso que Deus quer. Deus quer que a gente venha crescer. Que eu e você venhamos crescer. Ou seja, toda vez que a gente entra na igreja para ouvir a palavra, para receber aquilo que Ele tem para nós, a gente não pode sair da mesma forma que a gente entrou. Se a gente entrou aqui é porque algo novo vai ser dado. Então a gente tem que sair daqui como? Cheio de Espírito Santo, com aquela semente frutificando nos nossos corações. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a parábola do semeador. E a mensagem de hoje é: qual o tipo de solo do seu coração? Pergunta para o seu irmão: qual o tipo de solo do seu coração? Qual o tipo de solo do seu coração? E essa passagem ela está em Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 ao 15. Eu não vou ler tudo com vocês, mas eu vou falando e vocês vão acompanhando aqui comigo enquanto eu for falando. O que diz lá? Fala que o semeador saiu a semear. E conforme ele foi lançando as sementes, ele se deparou com 4 tipos de solos. Que solos são esses? O primeiro, a gente vai falar sobre cada um deles. O solo à beira do caminho. O segundo, um solo pedregoso. O terceiro, um solo cheio de espinhos. E o quarto, um solo muito bom. E a verdade é que todos esses solos, eles representam o nosso coração. E o nosso coração tem que ser algo que, ele é algo que precisa ser cuidado. O nosso coração, ele é algo que precisa ser guardado. Por isso que a palavra de Deus diz: de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração. E o diabo ele sempre vai tentar atingir os nossos corações.
O diabo ele sempre vai tentar, o diabo ele atua diretamente na nossa alma, que é o que? A nossa mente. Ele atua diretamente na nossa mente, para tentar atingir o nosso coração. Ele sabe que implantando coisas na nossa mente, e se a gente alimentar aquilo que ele está colocando na nossa mente, a gente vai estar trazendo aquilo para o nosso coração, porque a gente vai estar acreditando naqueles pensamentos que ele está colocando dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. E a partir disso, após ele colocar na nossa mente, ele sabe que se ele atingir o nosso coração, ele também vai atingir a nossa boca. E a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então às vezes o diabo lança pensamentos na vida de uma pessoa e ela acredita naquilo, ela vai alimentando aquele pensamento, ela acredita naquilo e daqui a pouco ela está proferindo aquilo através da sua boca. Às vezes o diabo chega para a pessoa e fala assim: ninguém gosta de você não, você não vai casar, você não vai ser feliz, você não vai namorar, ninguém te quer, você está sozinho, e começa a falar, e aqueles pensamentos, se a gente alimentar, daqui a pouco a gente está falando: eu sou sozinho, ninguém gosta de mim, ninguém está nem aí para mim, eu não vou conseguir casar, eu não sou feliz, eu não vou ser feliz, acho que eu nunca vou ser feliz. Como que eu vou encontrar alguma pessoa? Não, isso não vai acontecer. Mas a verdade é que todos esses pensamentos contrários à vontade de Deus, que o inimigo coloca dentro de nós, não são verdadeiros. Tudo que ele fala é mentira. E que esses pensamentos contrários, em nome de Jesus, não vão prosperar nem na minha e nem na sua vida. E é por isso que nós devemos tanto tomar cuidado com o nosso coração. É por isso que a gente tem que estar sempre avaliando o nosso coração. Qual é o tipo de solo do nosso coração? E a primeira avaliação que a gente precisa fazer precisamos ver se o nosso coração não está duro demais. Fala para o seu irmão, vê se o seu coração não está duro demais. Lucas 8, no versículo 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Esse coração é um tipo de coração duro, aonde a semente ela cai num chão que não tem como infiltrar água. É como se a semente caísse aqui na frente. O que vai acontecer? Essa semente ela vai ser pisada, ela não vai frutificar, ela não vai dar fruto. Ela é impermeável. Ela vai ser pisada, ela vai ser arrastada. E uma semente ela só vai dar fruto quando isso aqui acontecer. Olha João 12, versículo 24. João 12, versículo 24. Diz assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Para a semente morrer, ela tem que entrar na terra. Para a semente morrer, ela tem que entrar na terra. Sabia que existem muitas pessoas que às vezes estão dentro das igrejas e estão com seu coração assim, estão com seu coração endurecidos. Muitas das pessoas às vezes vão para a igreja, ouvem a palavra de Deus, sentem a presença de Deus, até mesmo um arrepio, sentem a presença de Deus naquele lugar, sabem como ela está levando a sua vida, mas infelizmente na hora de ela entregar a sua vida para Jesus, ela faz o quê? Ela endurece seu coração. Agora, também tem pessoas que às vezes já aceitaram a Jesus e estão com seu coração endurecido. Mas tem como isso? Tem. Por exemplo, quando a pessoa não ama pessoas, quando a pessoa não faz aquilo que Deus pede para ela fazer. Como a gente vê na história de Jonas. Quem era Jonas? Jonas era um profeta. Jonas foi um homem escolhido por Deus para levar a palavra de Deus para quem?
para Nínive. Para Nínive. O fato dele ser escolhido, ele tinha que se alegrar, ele tinha que festejar. Ele tinha sido escolhido para levar a palavra de Deus para um povo que precisava ouvir aquilo. Ele tinha que se alegrar. Através daquela palavra, um povo ia ser mudado, transformado. Mas ele fez o quê? Endureceu o seu coração. E toda pessoa que não se alegra em cumprir o chamado de Deus na sua vida, ela está com o coração endurecido. Jonas ficou bravo. Jonas ficou irritado porque ele teria que ir pregar para Nínive. Ele estava com o coração endurecido. Deus falou para ele, vai para Nínive. O que ele fez? Ele foi para Tarsis, do lado totalmente contrário do que Deus tinha mandado ele ir. Até que a gente conhece a história, ele foi engolido por uma baleia, não é verdade? Ficou lá sofrendo um pouquinho. Aí a história continua e fala que ele foi para Nínive, ele foi, pregou para aquele povo e aquele povo se arrependeu. Era para ele estar feliz, não era para ele estar feliz? Imagina que uma pessoa da sua família, não sei, ou não, um amigo, alguém distante chega para você, um filho, chega para você e fala, mãe, me desculpa porque até hoje eu só dei trabalho para a senhora. Até hoje eu só fiz o que não devia fazer, desrespeitei a senhora, fiz o que era mal, mas mãe, obrigado porque você nunca desistiu de mim. Obrigado porque você cuidou de mim, você me amou, você me mostrou aquilo que era certo e assim, eu quero mudar de vida. Eu quero aceitar Jesus e eu quero me arrepender daquilo, tudo que eu cometi, tudo que eu fiz. Isso é motivo de quê? De alegria. É motivo de festança, de festejar. A palavra de Deus diz que quando um pecador ele se arrepende, quando um só pecador se arrepende, a festa na onde? Nos céus. E é por isso que quando uma pessoa ela aceita Jesus, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se alegrar, a gente tem que festejar. Porque é mais uma alma que está sendo arrebanhada para Cristo. É mais uma alma. E uma alma, a gente sabe, não tem preço que pague o valor de uma alma. Mas sabe o que Jonas disse depois daquele povo todo se arrepender? Eu queria que eles morressem. Eu queria que eles morressem. Foi isso que Jonas falou. Deus, eu não queria ir para Nínive, porque eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo, um Deus amoroso. Eu sabia que o Senhor às vezes até fala que vai fazer, que vai castigar, mas chega na hora o Senhor não faz. O Senhor muda de ideia. Por isso que eu não queria ir, eu queria que eles morressem. E sabia que tem muita gente, muito crente, hoje em dia, que está assim. Ao invés de desejar o bem para o próximo, ele está desejando o mal, que Deus desça e faça justiça na vida da pessoa, e isso e aquilo outro. Mas quando isso acontece, é porque está faltando o quê? Está faltando um coração amolecido, o nosso coração está endurecido. Toda vez que a gente não ama pessoas, toda vez que a gente não está feliz em cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas, nós estamos com o coração endurecido. Mas chegou a hora de transformar esse coração endurecido em um coração amolecido. Chegou a hora em colocar esse coração nas mãos de Deus, porque aí sim você vai ver o que Deus vai fazer em nome de Jesus. Agora, a segunda avaliação que a gente precisa fazer do nosso coração, a gente precisa ver se o nosso coração ele não está seco demais. A gente precisa ver se o nosso coração não está ressequido demais. Olha, Lucas 8, versículo 6. Lucas 8, versículo 6. Diz assim: parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Agora, Mateus 13, 5, 6. Lá vai falar a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Mateus 13, 5 e 6. Diz assim:
parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas se secaram, se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Tem muita gente que encontra com o coração, que se encontra com o coração assim, um coração totalmente seco. Muita gente em que o solo é uma pedra, e sendo a pedra como solo, em cima da pedra, a gente não tem como receber os nutrientes necessários. Tem gente nas igrejas, e eu acredito que você já viu isso, que pessoas que chegam, ouvem a palavra de Deus, a pessoa dá glória a Deus, a pessoa é grata às ministrações, a pessoa às vezes até sai comentando do culto, fala do culto e tudo mais, a pessoa está lá em cima, é mais ou menos aquela pessoa que é emotiva, mas um tempo depois, a pessoa às vezes chega para o pastor, chega para o apóstolo, e a pessoa está dizendo: ó pastor, quer saber, eu não quero saber mais de Deus não, eu não quero mais saber daquilo que Deus confiou na minha mão para eu fazer. As coisas não estão acontecendo da forma como eu esperava que fossem acontecer, e não dá mais para mim. Muitas pessoas estão assim. O que é isso? É esse tipo de solo, pedras que entulham o coração, e ao invés da pessoa progredir, o que ela faz? Regride. Mas a Bíblia fala que, olha Lucas 8 no versículo 13 aqui, Lucas 8 no versículo 13, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Tem momentos na nossa vida com Deus que as coisas vão ficar turbulentas. Tem momentos na nossa vida em que a onda vai bater, o vento vai bater, as coisas vão parecer que estão meio desajustadas, mas a palavra de Deus diz que nada vai poder nos separar do amor de Deus, ou seja, Ele vai estar sempre cuidando da gente. Agora, qual é a nossa reação quando Deus, Ele não faz aquilo que a gente queria que Ele fizesse? Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas tem horas que a gente ora e as coisas acontecem, não é verdade? Mas tem hora que a gente ora e a coisa não acontece do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente queria, não é verdade? É mais ou menos igual aquela música, né, que fala: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que ficar com Ele independente do tempo. Mas às vezes a pessoa canta essa música e ela fala assim: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua. Não é verdade? Então são pessoas que são movidas pela emoção, e não é pela emoção, não é pelo que Ele faz, é por aquilo que Ele é. E Deus, quando Ele não faz algo da forma como a gente queria que Ele fizesse, ou quando Ele deixa de fazer, é porque Ele tem algo dEle para nós, algo dEle preparado para a gente.
As pedras não podem fazer com que a gente avance, deixar de fazer com que a gente avance. O sol castigante não pode impedir com que a gente avance, com que a gente continue. A palavra de Deus diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. O que Paulo estava falando disso aqui? Em todas estas coisas. Que coisas? Do que ele está falando? Paulo estava falando de morte. Paulo estava falando de tribulação. Paulo estava falando de perseguições. Coisas difíceis de serem enfrentadas. Mas é que a gente só quer viver a parte boa, não é verdade? A gente só quer viver a parte boa, mas a gente tem que se conscientizar de que se a gente quer ter grandes vitórias, antes vai vir o quê? Grandes desafios, grandes batalhas que terão que ser enfrentadas. É como Davi, não é verdade? Quem era Davi antes do gigante e Davi depois do gigante? A gente tem que ter isso em mente. Você sabia que às vezes Deus, Ele testa o nosso coração? Assim como Ele fez com Abraão. Que Ele pediu o seu filho Isaque para ver o quê? Para ver se ele realmente amava a Deus. Agora fala assim para o seu irmão: irmão, não ceda, fala, irmão, não ceda diante das lutas que possam vir, porque maior é o que está com você do que o que está no mundo. Sabe o que é mais interessante na nossa vida com Deus? O mais interessante disso é que a gente já sabe o final. A gente já sabe o final. Quando a gente vai assistir um filme, geralmente a pessoa que pega a pré-estreia, por exemplo, a gente não quer nem conversar com ela, não é verdade? Por quê? Porque a gente não quer saber o final do filme, né? A gente quer ter a surpresa, a sensação de estar lá e como se fosse a pré-estreia nossa. Só que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente quer saber o fim, não é? A gente quer saber o fim. E qual que é o fim? O fim é de vitória. O fim da história já foi escrito. O filme já foi escrito. Jesus, Ele já venceu. E a gente também já venceu em nome de Jesus. A gente já venceu no fim em nome de Jesus. Então vamos avaliar o nosso coração. Terceira coisa que a gente precisa, para a gente avaliar o nosso coração, a gente precisa ver se o nosso coração ele não está sendo sufocado demais. Se o nosso coração não está sufocado demais. O versículo 7 de Lucas 8 diz assim: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Agora Mateus 13, versículo 22, que fala também a mesma coisa, quase a mesma coisa, com outras palavras. Mateus 13, 22. Diz assim: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Quem quer ter o carro dos sonhos aqui? Ah, eu vi uns 2, 3 aí só. Os outros vai ficar sem carro, vai? Quem quer realizar o sonho de ter o carro dos sonhos? Quem quer ter a casa dos sonhos? Quem quer ter o salário dos sonhos? Glória a Deus. Tudo isso é bom, mas o problema é quando essas coisas elas nos sufocam. O problema é quando tudo isso nos sufoca. Porque tem gente que às vezes está na igreja, está desempregado, está precisando que Deus abra uma porta para ela, e ela está orando a Deus, buscando por isso. Aí Deus, na sua bondade, porque Ele é bom, Ele vai lá e faz o quê? Abre a porta de emprego para a pessoa. Mas aí o que a pessoa faz? Some da igreja. A pessoa abandona Cristo. A pessoa abandona Jesus. É mais ou menos igual aquela pessoa que não pode namorar, porque se ela namorar, ela abandona pai, ela abandona mãe, ela abandona os irmãos, ela abandona os amigos, ela abandona todo mundo e some com a namorada.
Às vezes deixa de vir para a igreja para sair com a namorada ou com o namorado. Tem gente que quando ela arruma alguém, ela se esquece de Deus. E o que isso quer dizer? São pessoas que estão invertendo os valores, infelizmente. Pessoas que permitem os seus corações serem sufocados por outras coisas. Deixam ser tomados por outras coisas. Olha o que fala Mateus 6, e a gente vai ler do 25 ao 34. Mateus 6. Mateus 6, 25. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então os discípulos estavam preocupados: o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. Mas Deus está falando aqui, se Deus ele cuida das plantas, se Deus ele cuida dos animais, quanto mais de nós, quanto mais de mim, quanto mais de você. Algo que ele criou com as suas próprias mãos. Porque quando ele criou o universo, tudo ele falou e aconteceu. Mas quando chegou a nossa vez, o que aconteceu? Ele colocou a mão na massa. Ele fez de nós pessoas em sua imagem e a sua semelhança. É por isso que nós precisamos entender que não somos nós que corremos atrás das bênçãos, são as bênçãos que correm atrás de nós. Agora a gente precisa fazer o quê? Colocar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Porque fazendo isso, Ele irá cuidar de nós em todos os sentidos. Ou seja, você não vai ficar se preocupando com isso. Por quê? Porque você sabe que você tem o Deus que vai suprir todas as suas necessidades. A gente só precisa confiar nele. É que às vezes a gente não confia, a gente não coloca ele em primeiro lugar, a gente não faz dele como primícia, a gente busca meios para tentar, quando a gente deveria colocar ele em primeiro lugar. Colocar ele à frente de tudo. Ele nos conduzindo, nos dirigindo em tudo, em todas as situações. E o último solo que a gente precisa avaliar o nosso coração é ver se o nosso coração ele está frutífero. Lucas 8, no versículo 8, a parte A, e o versículo 15 também. Lucas 8, versículo 8, diz assim: outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Versículo 15, as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm, e dão fruto com
perseverança. Então você vê que um coração frutífero, o que ele tem? Ele é um coração bom, ele é um coração generoso, é um coração ouvinte, é um coração retentor, é um coração frutífero e um coração perseverante. Esse coração, essa terra, ele tem tudo que os outros não têm, o que as outras não têm. Salmos 1:3 diz assim: e será como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz, prospera. Tudo o que você fizer vai prosperar em nome de Jesus. Por quê? Porque você vai ter esse tipo de coração a partir de hoje. Você vai ter esse tipo de coração a partir de hoje. Porque o seu coração é um coração aberto para a palavra de Deus. É um coração sensível em receber a palavra de Deus. Um coração que a semente, ela entra na terra e ela frutifica. E nada impede, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Um coração assim. Um coração que ama a Deus e que tem Ele como primícia. Que coloca Ele em primeiro lugar. Apocalipse 1:3 diz assim: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Quando você ouve a palavra de Deus e você acredita nela, Deus, Ele invade o seu coração. Ele invade o seu coração e você passa a ver que você pode sim viver uma vida abundante. Você pode viver uma vida abundante. Por quê? Porque você tem recebido a boa semente. Você tem recebido aquilo que Deus diz através da sua palavra. E a palavra de Deus, a gente sabe, ela nunca volta vazia. Qual o tipo de solo do seu coração? E eu declaro para você um coração bom, um coração generoso, um coração ouvinte da palavra de Deus, um coração que retém as mensagens, a semente, e que dá fruto. Fruto a 100 por 1 e com perseverança. Amém?